Dia, Ainda estou aqui. você veio para falar do STF, mas antes dá um pitaquinho para gente. O que você acha que está fazendo com que a avaliação do governo caia tanto? E é possível reverter, Mônica? Olha, se é possível reverter, a gente vai. Só Deus sabe, né? O Fabiola, acho que está cedo para a gente dizer isso, né? É como disse a Raquel, o governo está se esforçando. Agora, o que acontece? Eu acho que está faltando. Quando a gente fala de uma marca, outro dia, recentemente, eu conversei com um dos maiores especialistas do país nisso, junto com uma pessoa do altíssimo escalão do governo. E a discussão toda era a seguinte: por que o Lula é presidente da República? Né? Para que o Lula está governando? Não para quem? Que o Lula tem uma marca de governar para os mais pobres, isso é uma marca dele. Mas falta esse eixo que vai guiar todas as políticas do governo, e o Lula e a administração estão encontrando uma dificuldade para ter esse eixo, porque esse eixo ele não pode ser inventado. É um eixo, ele tem que ser real, calcado numa base real. Qual que era a base real do governo Lula, dos primeiros governos? Tirar as pessoas da miséria. Tirou, né? Levou milhões de pessoas da miséria, da pobreza extrema para a classe média, ainda que seja classe média baixa, mas elevou, né? Então era Brasil, um país de todos, todo aquele slogan que a gente vê, era um slogan calcado em algo real. O que foi a eleição do Lula? A eleição do Lula foi vencer a extrema-direita, garantir a democracia. Ok, mas não é um eixo suficiente para aglutinar, né, para dar uma cara para o governo, porque já foi, já venceu, já ganhou. O que mais está esperando? Agora é que o Supremo vai julgar o Bolsonaro. Mas e o governo? Quer dizer, não é que faltem programas, eu tenho certeza, o Fabiola, que se todos nós aqui ligarmos cada um para o ministério, eles vão despejar programas na nossa cara. Sempre o governo tem coisas a mostrar. Mas o que ele está fazendo que só ele poderia fazer, que o Bolsonaro não poderia fazer, que o Tarcísio não poderia fazer, pé de meia, será que só o Lula poderia fazer? Quer dizer, é isso, falta dar um eixo para o governo, um músculo para o governo, uma cara que, assim, só eu poderia fazer isso daqui. Né? Só eu posso distribuir renda, só eu poderia tirar as pessoas da miséria, como foi nos 2 primeiros governos dele, né? Tinha uma cara disso. Olha, eu cheguei depois, estou falando palavras dele e como era a comunicação, depois de 500 anos de história, pela primeira vez botei o próprio no orçamento, tá aqui, essa é a marca, né? Mas agora, qual que essa marca? E aí, nessa conversa, né, ficou se falando, o crescimento poderia ser a marca do governo. Realmente o Brasil, se a gente comparar com outros períodos, vai apresentar um crescimento razoável nesse período, né? As pessoas, os dados todos são muito positivos. Poderia ser uma marca? Talvez. Mas é isso, é essa grande dificuldade de encontrar um eixo que consiga aglutinar todo o resto, né? Como foram nos primeiros mandatos dele. Então, eu acho que é um pouco isso, né? Todos os governos tiveram uma cara, o governo Fernando Henrique, por exemplo, qual era a cara do governo Fernando Henrique? Estabilidade da moeda. Eu inventei o real. Todo o resto se aglutinava em torno da estabilidade da moeda e do real. E é isso que está faltando agora. E talvez, de fato, eles não tenham como fazer essa marca, o Sidônio não tenha como criar essa marca mágica, porque o governo está, de fato, desarticulado, pouco ousado, e não está conseguindo encontrar esse eixo para que todo o resto seja que coordene todo o resto, né? Que aglutine todas as outras políticas. Ontem mesmo eu estava falando com o pessoal da Anísia, que eles me mandaram aqui 45 mil programas que a Anísia fez no Ministério da Saúde. Vamos desconsiderar? Mas isso não estava aglutinado em torno de nada, e, portanto, de um eixo forte do governo, e, portanto, ficou ali perdido, né? Uau, frase forte aí, hein, Mônica? O governo está desarticulado, pouco ousado, faltando fazer uma amarração. Vamos entender mais a respeito disso. Bora falar sobre... Você quer dar um pitaco, Josias? Qual é essa articulação? Você vê algum caminho, Josias? Só para emendar rapidinho, aí a gente já vai para a coluna da Mônica Bergamo, que ela daqui a pouco tem que ir embora. Vai lá, Josias. Não, a Mônica tem toda a razão, Fabiola. Se você pega a gestão Fernando Henrique, nós tínhamos um tigre na sala, que era a hiperinflação. O governo domou o tigre
e entregou uma economia estabilizada. A estabilidade da moeda foi a grande marca da gestão Fernando Henrique Cardoso. E o Lula, que sucedeu o Fernando Henrique, também adicionou à sua administração uma grande marca. Ele se beneficiou da estabilidade da moeda e introduziu o progresso social. Fez o Bolsa Família, juntou ali programas que estavam dispersos no governo, juntou num programa só e criou o Bolsa Família, que distribuiu renda, tirou pessoas da faixa da pobreza, da extrema pobreza, e essa foi a sua grande marca, né? E agora não tem marca nenhuma, agora a marca é manter o orçamento secreto que foi criado no Bolsonaro, com toda a perversão dos governos, dos primeiros governos do Lula, mensalão, petrolão, ele reteve a popularidade, porque esses programas sociais deram a ele um colchão que o protegia. Ele, com mensalão e tudo, se reelegeu. Com petrolão, ele elegeu a Dilma. Isso se esgotou, né? E hoje o Lula, que, a meu juízo, desleixou um pouco da apresentação dessa marca, não é de agora, ele devia ter apresentado na campanha, mas ele se escorou no fator democrático, que de fato era muito relevante em 2022, um monte de gente votou no Lula, sem gostar dele, para mandar o Bolsonaro embora para casa, né? E ele desprezou a necessidade, o Lula, ou a conveniência, de apresentar algo que se parecesse com um projeto de governo, né? Então ele entrou no governo se escorando nas coisas que ele tinha feito no passado. E isso não está dando mais resultado. A recriação de programas sociais é insuficiente para dar ao Lula, ou devolver ao Lula, o colchão social que ele já teve, o colchão de votos que ele já teve. E agora ele está perdendo eleitor no seu eleitorado tradicional no Nordeste, entre os mais pobres, entre os menos escolarizados, né? E talvez seja tarde para recuperar esse eleitorado, né? Lula vai ter que rebolar para recuperar o eleitor que ele perdeu. Então ele não reteve o eleitor que votou nele com o nariz torcido para mandar o Bolsonaro embora e começa a perder o seu eleitorado. Então é o pior dos mundos para ele. Tá aqui, ó. Uma coisa rapidinho. Fala, Raquel. Prometo que é bem curtinho. Eu acho que em algum momento o governo, e principalmente o Haddad, acreditaram que a reforma tributária podia ser isso. A reforma tributária foi um ganho importantíssimo para o país. Mas aí vem um ponto que a Mônica levantou. Era só o Lula que podia fazer a reforma tributária? A reforma tributária já estava em gestação, ela vinha desde o governo Bolsonaro, ela foi sendo modificada, é algo dificílimo de explicar para a população. Então, assim, o governo se movimentou com a parceria ali do Congresso, porque temos que dar, né, os louros também para o Congresso Nacional, fez a reforma tributária, que vai, ao longo do tempo, demora bastante, mas vai gerar ganhos importantíssimos para o país, mas não dá para explicar isso para as pessoas. Isso não se reverte num ganho eleitoral, porque não dá para dizer, isso é uma marca do Lula, é só o Lula que poderia ter feito a reforma tributária no Brasil. Não, isso foi um ganho ao longo do tempo. Então, não tem como vender isso como uma marca do governo. Você pode ver que eles nem tentam.